Olá, meu amigo do Portal Criativamente. Vamos para mais uma videoaula de MySQL. Na última videoaula, nós estávamos... Deixa eu acessar aqui SQL.org. Vou acessar a minha conexão localhost. Isso eu já fiz porque eu startei o MySQL, pois eu estou utilizando o MySQL instalado pelo Champ. Normalmente utilizado por programadores web, em especial programadores PHP. Então nós estamos aqui com o nosso segundo banco e eu, ao invés de consultar os dados do banco e manipular, administrar o banco aqui utilizando as ferramentas gráficas, vou fazer tudo via digitação, que é o nosso objetivo aqui, não que as ferramentas do SQL.org não devam ser utilizadas, mas nós estamos na fase de aprendizado, então nós precisamos entender o sentido de todos os comandos que nós temos à disposição. Então, como por exemplo, o comando show databases, fazendo alguma recordação aqui, lista os bancos de dados que nós temos aqui no nosso servidor MySQL. Eu quero usar o segundo banco, então use segundo banco, sempre executando com o play ou simplesmente pressionando a tecla F9. Então, uma query executada com sucesso, o segundo banco foi acessado. Se nós quisermos saber quais são as tabelas do segundo banco, show tables, F9, então aluno, cidade e estado. Qual é a estrutura da tabela estado? F9. A tabela estado é formada pelos campos ID estado, sigla e nome, com seus respectivos tipos e as outras informações que nós vimos nas aulas anteriores. Describe cidade, estrutura da tabela cidade, ID cidade, nome e a chave estrangeira ID estado. Describe aluno, nossa tabela aluno formado pelos campos ID aluno, nome e ID cidade, chave estrangeira. Quais são os registros, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, quais são os registros da tabela estado? Então eu vou executar aqui novamente, Estado é formado por ID estado, sigla e nome. Então eu tenho duas opções para fazer isso. Select asterisco from estado, F9. Então olha lá, 1 São Paulo, 2 Rio de Janeiro, 3 Minas Gerais. Ou eu posso select ID estado, nome e sigla, tudo separado por vírgula, from estado. Então tá lá, o resultado é exatamente o mesmo que o de cima. Perceba que aqui embaixo eu estou executando os comandos, não há diferença, porque o comando select asterisco from estado tem exatamente a função de executar select ID estado, nome, sigla, from estado. Aqui nós poderíamos mudar a ordem de apresentação, por exemplo, nome, sigla, ou mesmo omitir algum campo, from estado, nome e sigla do estado, e assim fizemos uma breve revisão de alguns dos comandos vistos nas últimas videoaulas. Então, para dar sequência aqui nos nossos comandos, nós vamos incluir aqui, incluir no nosso grupo, na nossa lista de estudos, o comando update. Então, lembrando o seguinte, colocar aqui como comentário, os comandos DML são aqueles que permitem alimentar o banco de dados. Alimentar o banco de dados significa trabalhar com registros, com as linhas. São 3 os comandos DML. Nós já aprendemos o insert e agora nós vamos aprender o update. E depois teremos também o comando delete. Eu vou colocar tudo isso aqui como comentário para não atrapalhar a execução aqui dos meus comandos. Então nós vamos agora no comando update. Qual é a sintaxe, a estrutura geral de um comando update? Ele funciona assim: update
E aqui eu coloco o nome da tabela. Simplesmente colocar a tabela aqui. Definindo, então esse set significa definindo. Aí eu vou ter que fazer o seguinte: campo recebe valor. Se eu quiser alterar dois campos, campo recebe valor. Se tiver mais um, campo recebe valor. Então, quando nós formos utilizar o comando update, nós vamos poder alterar pelo menos o conteúdo de um dos campos, mas podemos alterar o conteúdo de vários campos. Nem sempre nós vamos utilizar a cláusula where. A cláusula where, ela vai permitir que nós façamos a definição de quais registros serão alterados. Eu sei que é muita coisinha no começo, mas eu vou explicar passo a passo para vocês como é que funciona tudo isso daqui. Então vamos lá, ó. Vamos começar com a tabela estado. Então eu tenho aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos inserir mais um estado aqui e eu vou cometer algum equívoco, vou digitar o nome do estado equivocadamente. Então, ó, insert, isso nós já vimos nas videoaulas passadas, insert into estado. Quando nós formos cadastrar um estado, nós temos que informar o nome e a sigla do estado, sendo que os valores são. E aí, sempre que vamos informar um valor do tipo texto, varchar ou text, nós temos que colocar o conteúdo entre aspas, assim. Por que eu estou colocando duas aqui? Ó? Porque vai ser o conteúdo do nome e o conteúdo da sigla. Nós temos que informar nome e sigla. Então, nós temos que usar apóstrofo, que é esse, chamado de aspas simples, ou aspas, também chamado de aspas duplas. Então, por exemplo, vamos Rio Grande do Sul. E aí eu vou cometer um equívoco aqui, ó, bem grotesco. Eu vou colocar um XX aqui. Executei com o comando F9. Então tá aqui, ó, uma query executada com sucesso. Então agora eu executo o comando select asterisco from estado F9 e tá aqui, ó, Rio Grande do Sul XX. Precisamos alterar o conteúdo da sigla, mas somente do Rio Grande do Sul. Então, seguindo aqui, ó, exatamente essa instrução, nós vamos, essa sintaxe, então, atualize a tabela estado, definindo que sigla passa a receber, sigla é do tipo varchar, então, entre apóstrofo ou entre aspas, RS, e aqui é o seguinte, eu só quero alterar esse campo sigla, porque o nome está certo. Se eu colocasse o comando só desse jeito, o que aconteceria? Então, o comando diz o seguinte, ó, atualize na tabela estado, ou altere na tabela estado, o campo sigla dizendo que ele deve valer RS. Se eu executasse esse comando, todas as siglas de todos os registros passariam a ser RS. E não é isso que nós queremos apenas desse último aqui. Então, nós temos que usar o where. E dentro do parênteses, eu digo qual é a condição para que apenas este XX identificado pelo ID 4 seja alterado. Então é exatamente isso que eu coloco, ó. Quando o where ID estado for igual a 4. Executando esse comando, somente F9, um comando executado com sucesso, select asterisco from estado, e aí ele passou para Rio Grande do Sul. Eu poderia alterar o nome se ele estivesse errado, eu poderia alterar o nome e a sigla. Então, cada tabela tem o seu conjunto de campos e a gente pode fazer as alterações de acordo com a necessidade, né? O importante é muito importante prestar atenção na cláusula where, porque ela vai definir quais registros, se não colocada, todos os registros vão sofrer alteração. Se colocada, apenas os registros que estiverem envolvidos
nesta condição vão receber alteração. Então, dessa forma, nós vimos aqui como é que funciona o comando update, e na próxima videoaula nós vamos tratar então do comando delete, que tem algumas coisas bastante semelhantes. Então eu te encontro daqui a pouco ou até a próxima videoaula.